voltamos ao último bloco do nosso debate sobre educação, falando com as professoras Juliana Álvares e Rosana Paiva. Falávamos sobre a questão como motivar as famílias a participarem nesse processo, né? E ainda essa diferença, né? Essa de realidade entre a escola pública e a escola privada, né? A escola técnica ainda continua sendo um exemplo, né? Que é uma escola... Deveria ser seguido. Deveria ser seguida, é pública. Exatamente. Né? Porque há muitos defensores da privatização, né? De todas as áreas, que falam que o ensino todo também deveria ser privado, né? Mas a gente vê exemplos muito claros em países capitalistas, como o Japão, como a Coreia, e até mesmo em países europeus que investem maciçamente na escola fundamental, dando os fundamentos, né, para que os alunos possam futuramente se desenvolver e aí se capacitarem a frequentar as universidades, né? Essa corrida da pergunta do bloco anterior para a escola privada, a particular, é a grande diferença. Porque a seleção de professores ela é muito mais rígida. Para começar, a seleção ela é rígida. Pois é, mas quando se seleciona e um bom professor, se oferece um bom salário, porque senão não vai. A cobrança é muito grande. A cobrança dos professores é muito grande. Esses professores são avaliados, tá? E os pais são participativos. No caso efetivo, não. Para ele ser mandado embora tem que ter uma justa causa muito boa. Enquanto isso, ele fica na sala de aula. Foi até bom a professora Juliana ter falado do efetivo. Porque eu sou contratada, eu não sou efetiva. Esse é um dos pontos que se considera, né? Quer dizer, um país capitalista com um sistema de seleção e de recrutamento socialista. Né? Isso acaba causando uma acomodação nesse efetivo, né? Eu já ouvi de várias diretoras falando, poxa, a maioria dos contratados acabam trabalhando mais e produzindo mais, né? Porque o risco dele perder o contrato é muito grande, 90%, podemos dizer. Já um efetivo, não. Os contratados que ela fala são os de designação temporária, os DTs, os chamados DTs. Essa é uma questão. Só que eles trabalham mais, mas o comprometimento com os alunos não é tanto. Porque eles não acompanham. Eles ficam um ano. Depois, o ano que vem, eles vão para uma outra escola. Então, eles não se envolvem com o aluno. Um aluno, por exemplo, que tem uma dificuldade, ele não acompanha esse aluno, ele não tem como acompanhar esse aluno. E só retratando aqui também, é que é uma situação que eu fiquei abismada, porque antes também de eu ser professora, eu também sou técnica de segurança do trabalho. Aí entre essas idas e vindas, eu fui lecionar numa escola do Estado. Eu gosto de frisar, porque realmente foi uma situação que eu me deparei que eu fiquei estarrecida. Eu iniciei numa sala de aula e, de repente, a diretora me chama no dia seguinte, de manhã, e fala, Juliana, você pode voltar para casa. Eu disse, como assim? Eu tinha iniciado um trabalho com essa criança, um ano com essa criança, no mês de fevereiro. Quando foi em maio, ela me chamou e disse, Juliana, você pode ir para casa? Porque amanhã a dona da sua vaga estará na escola. Aí eu falei, mas e o trabalho que eu comecei com as crianças? Né? Ela disse, não, ela está vindo. No dia seguinte, eu voltei para buscar minhas coisas no meu armário, né? Cheguei lá, já era uma senhora, com 49 anos, e sentadinha, eu bati um papo rápido com ela, mas enfim, a forma com que eles tratam o profissional de educação, no caso, os contratados DTs, né, igual a Rosana até frisou, é essa instabilidade. Você começa a trabalhar, você começa a fazer um trabalho com a criança, eles pegam um pique ali com você, com seu gás e tudo, de repente tiram e vem uma pessoa para o seu lugar. Então, assim, as próprias crianças ficam, poxa tia, mas os pais começam a gostar do seu trabalho, porque eles estão indo no pique, e entra a pessoa porque ela é dona da vaga, e é um descaso com a educação. Aí pais falaram, eu vou para a SEDU denunciar, porque isso é um absurdo, entendeu? Tudo bem que são contratados, mas precisa ser dessa forma. Tudo bem que o contrato fosse pelo menos fechado, entendeu, Almir? Para você poder iniciar um trabalho com aquela criança e finalizar ele. Para mim passar para uma outra professora a situação daquela turma. E não, começa hoje, e depois,
E só para completar, 2 meses depois, essa professora precisou ser afastada E e você me chamaram teve que novamente para continuar, para cobrir a licença dela apenas. Quer dizer, a Eu aceitei, descontinuidade total aí do processo. porque né? eu gostava das crianças, as mães ficaram Sim. super felizes achando que eu ia voltar para ficar até o final do ano. Passei só mais 2 anos com ele, 2 meses, e ela retornou para a vaga dela. Então, quer dizer, eles começaram com pique, ela entrou, foi outro pique, eu entrei, dei outro gás, e ela retornou, o ano acabou. Bem, eu gostaria de que vocês fizessem uma avaliação de como que essa questão das contratações temporárias, DTs, e a contratação daquelas pessoas que são de vínculo definitivo. Existe uma diferença muito grande na designação temporária e nos contratados, os ditos efetivos. Os DTs, eles trabalham mais porque eles não têm estabilidade. Os professores, evidentemente, depois dessa entrevista, vão querer me matar e pedir minha cabeça, mas eu sou totalmente contra a estabilidade. Professor, aliás, funcionário público não tinha que ter estabilidade, principalmente professor, né? Voltando à Coreia, os 2 anos que de 2 anos que os professores são avaliados, se não foi aprovado, ele é retirado. Aqui tem avaliação para o professor? Não, tem a avaliação do aluno, que o aluno é um reflexo do professor. Mas Sim. aí tem um pré-cursinho para essa avaliação, que é impressionante. Eu acho que aqui o processo é o seguinte, paga-se pouco, exige-se pouco, e também não se avalia esse proceso. Né? As avaliações dos acomodação, alunos foram porque já é cargo público, efetivo. Mas seria necessário, para melhorar a qualidade do ensino, também avaliar a performance do professor, né? Sim. Melhorar salário, avaliar a performance do professor, melhor infraestrutura, avaliar segurança. Aluno, eu não né? vejo como avanço, não, principalmente avaliar aluno de faculdade. Porque aluno de faculdade é o aluno que teve uma educação deficitária. Você avalia um aluno desse para ver o reflexo da faculdade. Gente, esse aluno não teve o básico, entendeu? Então, como é que vai refletir uma faculdade se ele não teve o básico? Sim. Entende? Então, essa avaliação de aluno, eu acho que a avaliação deveria ser feita de professor e de escola. Aí vem aquela questão, voltando ao que ela falou, do DT, né? Hoje em dia, nós ainda nos deparamos com a situação de que nós estamos numa sala de aula, nós recebemos essa sala de aula no início de ano, e, de repente, chega aquele professor efetivo, dono da sua vaga, querendo a sua cadeira. Aí a diretora te chama na salinha dela e fala, olha, você amanhã não precisa vir mais, porque a dona da sua vaga chegou, né? Isso para uma criança, ainda mais de séries iniciais, é muito complicado. A cabecinha deles fica, né, sem saber em quem nós vamos realmente fixar, em quem nós vamos apoiar, como é que vai ser? Cria uma estabilidade neles. E aí eu pergunto, como essa criança vai ter um bom desenvolvimento, sendo que no início do ano ela começa com um profissional, ao meio do ano esse profissional pega um afastamento, porque é direito dele, ele é efetivo, né? Aí ele afasta por 3, 4, 5, 6 meses, coloca-se outro profissional, e depois de mais 2 meses ele volta e fica novembro e dezembro com aquela criança. Então é um descaso, isso é um descaso com a educação. E aí querem empregar a educação... Essa é uma das formas de se melhorar o serviço público, né? O setor acabar com a público estabilidade. Acabar com a instabilidade e a avaliação de professor. Sim. Evidentemente também dando treinamentos constantes para o professor. Qual o recado que vocês dão aí para os prefeitos da Grande Vitória que agora vão assumir os seus cargos em 2013? Que eles não fiquem fazendo da escola depósito de alunos, porque lá nós estamos tratando com pessoas e nós merecemos respeito, tanto os profissionais de educação quanto as crianças que estudam lá. Certo. Rosana. A minha sugestão é um maior investimento na escola, principalmente no básico, né? Investimento onde? Prédio, estruturas? Prédio, a estrutura, porque realmente tem escolas que são verdadeiras aberrações, né? Investimento na estrutura, investimento nos professores e investimento na educação mesmo, no currículo. Bem, gente, eu agradeço, o tempo nosso finalizou, agradeço a presença de vocês, um debate tão importante. Acho que a gente tem que ter vários debates sobre educação para que a gente possa efetivamente estar melhorando a qualidade da educação no nosso país. Muito obrigado.
Música